Bom dia, graça e paz. Bem-vindos. Começamos aqui a Escola Bíblica Dominical online. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, o dia que a igreja se reúne, o povo de Deus, esse ajuntamento dos salvos em Cristo Jesus para celebrar exatamente a nossa salvação eterna no Filho unigênito de Deus, o Pai e Criador. Nós vamos orar e depois estaremos trazendo uma síntese do estudo que nós estaremos realizando a partir deste momento também presencialmente em todas as classes com os alunos e professores da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical. Quero aproveitar para convidar você a vir e participar conosco presencialmente. Domingo, 9 horas da manhã, EBD, Escola Bíblica Dominical, no prédio da Primeira Igreja Batista de Macaé, Rio de Janeiro. Oremos ao Senhor, o nosso Deus. Pai, obrigado por este dia, mais uma semana que o Senhor nos dá, também pelo recurso da tecnologia, da internet, quando podemos levar a tantas pessoas o estudo da Tua santa e poderosa palavra. Pedimos a presença e direção do Teu Santo Espírito, mais uma vez, nos conduzindo, para que juntos aprendamos mais da Tua vontade e possamos obedecê-lo, para assim glorificar o Teu nome. Abençoe a nossa EBD, cada classe, cada professor, cada aluno, que neste dia possamos crescer juntos, sermos fortalecidos espiritualmente no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Continuamos estudando sobre a vida de Jesus, os momentos mais importantes, mais impactantes, os detalhes do Messias, o Senhor e Salvador, promessa dos profetas a nós no Antigo Testamento, promessas de Deus através dos profetas. Hoje nós estaremos dando ênfase ao chamado dos discípulos, que se tornariam os apóstolos, os 12. Alguns detalhes que são importantes e que trazem consigo grandes verdades espirituais para nós. Hoje nós também somos chamados pelo Senhor, devemos responder positivamente. Ele tem nos dado dons espirituais para exercitarmos servindo a Deus, tanto no contexto da igreja quanto fora, de tal maneira que o reino de Deus seja uma realidade entre nós e possamos ganhar o mundo para Cristo. Então hoje vamos colocar este foco, esta ênfase, bem no início do ministério do Senhor Jesus. Nós já falamos aqui sobre o nascimento de Jesus, já falamos aqui sobre o seu batismo, a sua tentação, e hoje nós vamos prosseguir falando sobre esta experiência tão importante também, quando Jesus chamou um após o outro, aqueles que nós chamamos de os 12, que depois de discípulos se tornaram apóstolos. Lembrando que essa ideia que está na palavra discípulo é aquele que aprende, aquele que segue, aquele que está junto do Mestre, do Senhor. Hoje nós também somos discípulos. Estamos seguindo o Mestre, aprendendo, obedecendo, somos servos, Ele é o Senhor Jesus. Mas não há mais, no nosso entendimento, biblicamente falando, apóstolos. Somente aqueles que estiveram pessoalmente com o Senhor Jesus é que se tornaram apóstolos. Hoje, aqui, agora, portanto, não há entre nós ninguém que esteve pessoalmente com o Senhor Jesus. Não há mais apóstolos. Bom, o tema da lição, achamos o Messias. O versículo-chave, João 1:45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, o filho de José. O alvo, o objetivo, o nosso propósito ao estudarmos a lição aqui na Escola Bíblica Dominical hoje é explorar respostas e reações das pessoas naqueles dias, no primeiro século, à revelação da natureza, do poder e da autoridade do Senhor Jesus. Isto é, como as pessoas reagiam quando identificavam Jesus
e descobriam que ali estava o Messias, o Filho unigênito de Deus, o Senhor, o Salvador. E nós estaremos então trazendo alguma aplicação prática para nós hoje também acerca desta narrativa bíblica. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são muito próximos na sua narrativa, com algumas pequenas diferenças, já que cada um deles tinha um público-alvo distinto. E o 4º evangelho, que é João, chamado de o apóstolo do amor, também tinha um propósito, um objetivo, quando ele escreveu o evangelho, narrando a história do Senhor Jesus. Então, o evangelho de João, diferente dos 3 primeiros, não apresenta a narrativa da tentação do Senhor Jesus logo após a celebração do batismo que Jesus realizou quando esteve com João o Batista no Rio Jordão. No caso, o evangelista João narra o chamado de Jesus a 2 discípulos que antes eram discípulos, estavam seguindo, acompanhando João o Batista, André e o irmão dele, Pedro. Em seguida, João apresenta o chamado de Natanael. A narrativa do 4º evangelho, João, ressalta como o chamado dos discípulos se deu bem cedo, bem no início, bem no princípio do ministério do Senhor Jesus, antes mesmo que ele se pronunciasse ao povo, que ele começasse a revelar-se a todos como sendo o Messias da promessa de Deus pelos profetas do Antigo Testamento, que viria para salvar o seu povo, o povo de Israel, e depois também todas as demais nações. A perspectiva do apóstolo Pedro para a substituição de Judas entre os 12 após a ressurreição e ascensão do Senhor Jesus traz também com clareza para nós essa ideia. Porque Pedro, ele vai dizer o seguinte, lá no texto que está em Atos 1, versículos 21 e 22. Em todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, portanto, vale a pena estudarmos acerca do chamado do Senhor Jesus aos seus primeiros discípulos, como se fosse um último preparativo dele para, de fato, iniciar o seu ministério público, que durou cerca de 3 anos, quando ele pregou, quando ele ensinou, quando ele falou sobre a chegada do reino de Deus, a salvação, sobre o Messias, e se revelou como aquele que estava cumprindo a promessa de Deus do Salvador. Bom, a quem Jesus chamou? Quais as pessoas que Jesus chamou? Neste caso, quais os homens que Jesus chamou? Embora muitas mulheres estivessem entre os discípulos, seguindo a Jesus e servindo a Jesus também. Nós vamos ver no texto que tanto homens quanto mulheres seguiram e serviram o Senhor Jesus durante o seu ministério. Mas os 12 eram homens, ele chamou 12. Quais os 12 primeiros discípulos que o Senhor Jesus chamou para estarem mais perto, junto, caminhando com ele todos os dias, aprendendo com ele enfim, acompanhando Jesus e sendo preparados para depois darem sequência, darem continuidade a tudo que Jesus estava começando naquele momento. Os evangelhos apresentam Jesus chamando os seus 12 discípulos bem cedo no seu ministério. O primeiro chamado relatado envolve basicamente Pedro e André, como nós já dissemos, e também Tiago e João. Mateus e Marcos demonstram uma ênfase maior no discipulado e na decisão desses discípulos em deixar tudo para trás e estarem então tomando aquela decisão tão importante de 100% estarem com Jesus, seguindo Jesus. Mas no Evangelho de Lucas temos um relato mais amplo, mais expandido, que inclui um importante diálogo entre Jesus e Pedro e que ressalta o reconhecimento de Pedro da sua pecaminosidade e da aceitação de Jesus desses discípulos, apesar de quem eles eram. Simples, indoutos, homens humildes,
embora trabalhadores, eles eram pescadores, mas numa primeira visão, num primeiro olhar, não eram religiosos, não estavam envolvidos na liderança religiosa do povo judaico, embora todo judeu fosse extremamente religioso, seguindo, conhecendo as leis de Moisés. Até hoje, o povo judeu é um povo extremamente religioso. Apenas João narra o chamado de Filipe e Natanael, enquanto os demais evangelistas dão atenção ao chamado de Mateus. Marcos também fala acerca do chamado de Mateus. Bom, quais foram eles? E nós vamos então aqui dar uma pincelada bem rápida de como o chamado de cada um deles ocorreu e a sua aceitação também. Jesus chamou e eles disseram sim. Estamos aqui prontos, dispostos e vamos deixar tudo, vamos deixar o nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa, a nossa cidade e vamos seguir o Senhor, vamos aprender com o Senhor e vamos ser os seus discípulos. André conheceu Jesus a partir da indicação feita pelo próprio João o Batista, o que lhe gerou curiosidade acerca do Mestre. Ou seja, André ouviu falar sobre o Messias quando ele estava seguindo João. E ele depois deixa de seguir a João e passa a seguir o Senhor Jesus. Ao buscar Jesus, André foi convidado para a sua casa. Posteriormente, André foi chamado para seguir ao Senhor Jesus, juntamente com o seu irmão Pedro. Pedro foi apresentado a Jesus por André, seu irmão, e ele já chegou dizendo: esse é o Messias, aquele da promessa. Ele testemunhou a cura da sua sogra, não é? Jesus, diz a Bíblia, narra as Escrituras, curou a sogra de Pedro, mas o seu chamado oficial se deu apenas um pouco mais tarde, logo após aquela narrativa do milagre que Jesus realizou na pesca, aquela que é chamada de a pesca maravilhosa. Isso gerou temor em Pedro. Ele foi chamado juntamente com André, seu irmão, para ser um pescador de homens. Até ali ele era um profissional que trabalhava no mar, com seu barco, com as suas redes, pescando peixes. Agora Jesus diz: eu vou fazer de você, Pedro, um homem para pescar almas, para pescar homens, para pescar pessoas. Filipe era da mesma cidade de André e de Pedro. Jesus o encontra em uma de suas idas à Galileia e então Jesus decide convidá-lo para que Filipe estivesse seguindo a Jesus. Filipe, então, anuncia Jesus como sendo o Messias, o Cristo ungido de Deus. Natanael ou Bartolomeu foi apresentado a Jesus por meio de Filipe. Inicialmente ele desprezou a Jesus, mas após Jesus se revelar a ele, Natanael louvou o Senhor como o Filho de Deus e o Rei de Israel. Observe que um discípulo é chamado, depois ele testemunha, convida outro, apresenta Jesus, Jesus confirma aquele chamado também, assim como nós devemos fazer hoje. Temos um encontro pessoal com o Senhor Jesus e tomamos a decisão de segui-lo, devemos trazer os nossos familiares, devemos trazer os nossos amigos, para que mais e mais pessoas sejam discípulos e estejam seguindo ao Senhor Jesus. Agora, como se deu o chamado de outros dois apóstolos, Tiago e João? Irmãos, testemunharam o dia que o Senhor Jesus realizou o sobrenatural da pesca maravilhosa e juntamente com André e Pedro foram chamados também por Jesus. Jesus disse aos dois: quero que vocês passem de pescadores de peixes para pescadores de homens. Eles então deixaram o seu pai, Zebedeu, com o barco e os empregados também, sugerindo a renúncia de uma condição financeira muito boa. Se o pai tinha vários barcos e vários trabalhadores, significa que ele tinha muitos recursos financeiros e esses dois irmãos abriram mão da sua herança, de uma vida confortável, para estarem com Jesus, seguindo Jesus no seu ministério. Mateus foi chamado por Jesus enquanto estava trabalhando. Ele era coletor de impostos, cobrava impostos, tributos, por isso Mateus era publicano.
Mas quando ele ouviu o chamado de Jesus, ele levantou-se da cadeira, abriu mão da sua posição e também da sua riqueza financeira para seguir a Jesus. Mateus foi honrado pela presença de Jesus e honrou lhe oferecendo um banquete. Agora, no ponto 2, nós temos uma pergunta que é muito importante. Precisamos compreender a razão pela qual o Senhor Jesus chamou os 12 primeiros, os 12 apóstolos, os 12 discípulos que o acompanharam do início ao fim do seu ministério. Então, a pergunta, por que Jesus chamou discípulos? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e também o evangelho de João, relatam diversas vezes que multidões de milhares e milhares de pessoas estavam seguindo Jesus. Só para trazer à memória um dos maiores momentos de Jesus no seu ministério, quando ele multiplicou os pães e os peixes. No texto está escrito 5.000 pessoas, no texto bíblico, mas os estudiosos entendem que havia muito mais. Por quê? Porque as mulheres muitas vezes não eram contabilizadas, as crianças menores também, os idosos, portanto seria esse número de 5.000 pessoas aproximadamente, os adultos, homens adultos. Isso significa que, mais uma vez, uma multidão, milhares de pessoas seguindo a Jesus. Mas nem todos eles eram considerados discípulos. O estudo dos evangelhos e da Bíblia Sagrada de um modo geral nos ajuda a entender algumas razões que levaram Jesus a escolher os 12 de forma mais especial para que eles o acompanhassem em todo o tempo durante o seu ministério, durante a sua peregrinação aqui na terra, para revelar-se como o Messias de Deus, o enviado de Deus, o Senhor e Salvador da humanidade. Algo que fica bastante claro, nítido, evidente, desde o momento do chamado de Jesus, é que ele estava convocando aquelas pessoas para serem treinadas, capacitadas, habilitadas, para depois darem sequência ao ministério, à missão que o Senhor Jesus estava cumprindo em nome de Deus, o Pai. Ele chama Pedro, André, Tiago, João e diz, vocês vão ser pescadores de pessoas, de gente, de homens. Nos relatos de João, tanto André quanto Filipe imediatamente começaram a propagar a verdade sobre Jesus, porque o identificaram logo de cara como sendo o Messias. Jesus também estava ilustrando por meio daqueles homens que ele escolheu o tipo de pessoas que ele veio salvar. Ou seja, Jesus não estava procurando os ricos, os famosos, os poderosos, os religiosos, os líderes, os governantes, mas ele estava procurando as pessoas simples, humildes, as pessoas do povo. Porém, Jesus também estava apresentando o paradigma de relacionamentos e de crescimento no povo de Deus, que é o discipulado. Porém, alguns rejeitaram, alguns disseram não ao chamado do Senhor Jesus. Só para que você tenha uma ideia, no início da narrativa de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que 120 pessoas permaneceram fiéis, seguindo Jesus e aguardando a descida do Espírito Santo de Deus para a sequência da história da igreja. Ora, se Jesus teve ao longo do seu ministério, e isso está claro nos 4 evangelhos, milhares e milhares de pessoas seguindo, estando com Jesus, então a grande maioria, a esmagadora maioria, abandonou Jesus e não estava mais seguindo o Senhor Jesus, porque o número é relativamente pequeno, somente 120 pessoas, 120 homens e mulheres estavam aguardando a promessa do Espírito Santo de Deus. Por quê? Por que então estas pessoas rejeitaram o Senhor Jesus? Pergunta interessante. Lucas, diferentemente dos outros evangelhos, introduz o ministério de Jesus na Galileia com um episódio de rejeição a ele. Na sinagoga de Nazaré, Jesus se apresenta como o profeta e Messias, inaugurando o ano do jubileu. Aquilo que Lucas registra ali no texto bíblico, de certa forma, apresenta o tema que virá a seguir. Jesus agirá
em prol dos gentios, curará pessoas e libertará também todos os necessitados. No Evangelho de Lucas, portanto, vamos ver Jesus sendo questionado até mesmo pelos seus próprios conterrâneos. Por quê? Porque uma expectativa era que o Messias viesse para o povo de Israel, somente os judeus. Não haveria no pensamento deles uma proposta para expandir o reino de Deus aos outros povos, raças, línguas e nações. Lucas vai dizer então que Jesus é rejeitado e questionado pelos próprios judeus, por um demônio, e ele, no entanto, depois é obedecido e seguido por Pedro, a quem Jesus chamou para segui-lo. É também no contexto do chamado dos discípulos e do início do ministério do Senhor Jesus que Marcos trata de algumas controvérsias envolvendo Jesus e os líderes religiosos daquele tempo, que tinham a sua própria interpretação, uma interpretação muito pessoal e extremamente conveniente da lei de Moisés e da religiosidade judaica também. Marcos e Lucas colocam o chamado de Mateus dentro de uma narrativa maior entre duas controvérsias. Primeiro, acerca do poder de Jesus para perdoar pecados. Por quê? Eles ainda não conseguiam ver Jesus como sendo Deus. Portanto, ele não tinha autoridade para perdoar pecados dos pecadores. Depois, acerca da tradição também dos judeus quanto ao jejum. Também, outra vez, Jesus foi questionado sobre o ritual do jejum, sobre a prática do jejum. No meio disso, Jesus, ele vai impactar aquelas pessoas, chamando para ser um dos 12, para segui-lo de perto, para ser um dos discípulos e futuramente apóstolo, um publicano que era odiado pelos judeus, exatamente porque cobrava impostos, muitas vezes impostos abusivos, e muitas vezes eram corruptos porque desviavam parte do dinheiro coletado para o seu próprio bolso. Na verdade, um publicano era considerado um dos piores tipos de pecadores na época e era terrivelmente criticado, julgado, condenado pelos líderes religiosos. A lista dos 12 é apresentada por Marcos e Lucas após uma longa narrativa da polêmica do sábado, em que Jesus afirma por 2 vezes sua autoridade, dizendo: eu sou Jesus, o Messias, e tenho toda a autoridade sobre a lei e sobre a tradição. Não é? Jesus vai dizer isso com muita clareza para eles. O posicionamento das histórias dos chamados de alguns discípulos que decidem seguir a Jesus, próximas a histórias de rejeições de Jesus, não é por acaso, não é coincidência, mas é algo intencional. Jesus chama, alguns o aceitam. Jesus chama, outros o rejeitam. Está no mesmo contexto, a narrativa é próxima, tanto aqueles que aceitaram quanto rejeitaram, e isso não é por acaso. Os evangelistas assim o fizeram justamente para que tivéssemos esse contraponto entre os que seguiram a Jesus e os que rejeitaram a Jesus. A forma como reagimos a Jesus muda a nossa vida. Que dúvidas sobre a identidade de Jesus surgem quando o vemos fazer aquilo que só Deus é capaz de fazer? Bom, hoje talvez seja mais fácil olharmos para a narrativa, já sabemos que Jesus é o Filho unigênito de Deus e se torna mais fácil, de certa forma, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Mas naqueles dias, aquelas pessoas viram com seus próprios olhos os milagres sobrenaturais, maravilhosos, extraordinários que Jesus realizou. Com seus próprios ouvidos ouviram cada palavra, cada pregação, cada ensino do Senhor Jesus. Podemos concluir o nosso estudo bíblico de hoje dizendo o seguinte: discípulos comprometidos em seguir a Jesus estão comprometidos em fazer e alcançar mais discípulos, mais seguidores, para que estejam junto ao Mestre, junto ao Senhor. Quando os evangelhos falam sobre discípulos, ele não está limitando apenas aos 12. Os 12 foram chamados de uma maneira especial porque havia um projeto de Jesus para treinar e capacitar aqueles que depois seriam os líderes. Mas
todos os demais, centenas, milhares e milhares também estavam sendo convidados a seguir a Cristo. Um bom exemplo disso é aquele jovem rico. Ele se aproxima com o desejo de seguir Jesus. Jesus, sabendo que ele amava muito as suas propriedades, os seus bens, diz: olha, vá à venda tudo, distribua entre os necessitados e volte e venha para seguir-me. Aquele rapaz disse não. Triste, ele deu as costas a Jesus, seguiu a sua vida e não esteve mais com o Senhor Jesus. Portanto, não apenas os 12, mas a Bíblia dá um foco muito grande de que eles foram treinados para liderar, mas que tantos outros haviam sido chamados também. Os 12 seguiram a Jesus de perto e, como João disse, viram sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Mas hoje também, eu e você, todos nós devemos ser seguidores, discípulos fiéis do Senhor Jesus. Próximo domingo, nós continuaremos com mais um estudo bíblico na Escola Bíblica Dominical EBD Online. Um grande abraço, até lá, Deus te abençoe.